Bom dia, graça e paz a todos em nome do Senhor Jesus. Naquela época em que o Botafogo ainda conseguia ganhar alguma coisa, né? E faz muito tempo atrás, havia um diácono de uma igreja que era fascinado, apaixonado pelo Botafogo. E o Botafogo foi para o jogo da final. E ele, quando olhou o horário do jogo, ele descobriu que o horário do jogo era exatamente no horário do culto e ele estava escalado para estar ali servindo a igreja naquele momento. Ele tentou de todas as formas argumentar com o pastor, sem usar a ideia do Botafogo, né? Dizendo: olha, pastor, eu queria que arrumasse o substituto. E o pastor disse: eu não tenho ninguém para colocar no seu lugar. É você mesmo, cara, não tem jeito. Disse: pastor, mas dá um jeito aí, eu tenho servido a igreja há tanto tempo. E ele doido para assistir o jogo do Botafogo. E o pastor nada, pastor Durão, né? E ele teve uma feliz ideia. Naquela época não tinha muito walk-talk, mas tinha aqueles radinhos de pilha que você colocava no ouvido, né? E ele ficou lá debaixo, quase debaixo da escada, olhando, atendendo as pessoas e atento quando sobrava um tempinho. Quando o culto começou, aí as pessoas deixaram de entrar e ele podia ouvir tranquilamente. E aí, rapaz, naquela época em que o Botafogo ainda fazia gols, né? Aí o Botafogo faz um gol e ele dá um grito lá: Botafogo! Aí toda a igreja olha para ele, o pastor olha: que foi, irmão? Diz: Botafogo no meu coração, Jesus! Vamos lá, gente. Nós estamos analisando o livro de Ruth. A Bíblia Sagrada, na verdade, é a história de Deus na história dos homens. É um Deus que transita pela humanidade. Ele está visitando a história. A Bíblia diz que Deus nunca deixou de dar testemunho de si mesmo na história, nos mandando chuvas, estações frutíferas. Deus está aqui. A questão de identificar Deus, de saber onde é que Deus está se movendo e como Ele está se movendo. E às vezes quando nós identificamos Deus se movendo no meio da tempestade, da tormenta, é sempre um negócio muito complicado, mas Deus está aqui. Deus está vivo, como diz Francis Schaeffer, e não está calado. O nosso Deus é um Deus que se revela. Deus fala pouco. Deus fala pouco. Ao contrário do que muita gente imagina, Deus fala muito pouco. Por quê? Porque quando Deus fala, Deus zela pela sua palavra. Essa palavra vai se cumprir. Então Deus é muito cuidadoso em falar, mas Deus está sempre presente. E nós seremos capazes de discernir Deus na tempestade, na dor e assim por diante. O livro de Ruth é um livro que fala-nos de Deus. É um livro que nos menciona essa coisa de Deus estar presente ali. Mas eu queria começar trabalhando com vocês hoje exatamente a ideia de retomar aqueles 4 pontos que eu trabalhei com vocês, de que a vida é uma tragédia, não é uma tragédia, a vida não é regida por acaso, a vida não é regida pela esperteza e a vida é regida pela providência. Esses sermões você pode pregar, se você quiser fazer no seu igreja, em 4 sermões, né? Eu vou tentar fazer aqui em um só, né? E então vamos caminhar um pouco aí sobre essa dimensão, de que, começando lá com o fato de que a Bíblia não é... vamos lá, ok. Isso aqui não está indo, não. Vamos lá. Então, primeiramente, com a questão da tragédia. Capítulo 1 de Ruth, parece-nos, como eu disse ontem, que a vida é uma tragédia. O que está acontecendo é um caos. E foi assim que eu experimentei a tragédia há 9 anos atrás. Pastor Weder, pastor muito querido lá do meu presbitério, amigo meu, me liga e disse: Samuel, eu tenho uma má notícia para te dar. Eu disse: o que foi? Ele disse: a sua sobrinha de 22 anos foi acidentada e morreu. Como? A minha sobrinha de 22 anos, veio um carro em alta velocidade e ela estava atravessando a rua e ela morreu. Morreu na hora. Responder a tudo isso. A dor, eu lembro muito bem, no sepultamento dela, e olhando para o meu irmão, caminhando em direção ao banheiro e eu acompanhando. Ele estava fragilizado.
a musculatura dele toda padeceu, tudo. Você olhava, havia só dor naquele negócio ali. E é assim que de repente, muitas vezes, nós temos que lidar com a tragédia. Esse teatro do absurdo, essa ironia, essa coisa, como disse alguém, a morte é um xiste, é uma piada de mau gosto. É um negócio que acontece, né? E é isso que vai acontecer agora com Noemi. Noemi, de repente, tem que sair da sua casa, a casa do pão, e ir para um lugar que ela não gosta, para uma nação que ela não gosta, com Deus, uma nação que adora um Deus horrível, numa língua que ela não sabe, e ela de repente ali tem que fazer todo esse trajeto. Falta pão na casa de pão, falta provisão onde deveria ter provisão, falta proteção onde a proteção deveria estar presente. E esse sentimento, meus queridos, é um sentimento muito, muito forte, porque a gente tem a sensação de que Deus não tem o controle da história. Parece que Deus não tem o controle da história. E é exatamente isso que você vê nesse texto. E você tem aquela sensação do meu filho adolescente, que aos 13 anos de idade volta para casa. Nós morávamos nos Estados Unidos e ele apaixonou-se por uma menina da sua escolinha. E o pastor Ricardo Barbosa diz que quando os nossos filhos hoje falam, pai, eu estou amando, ou a filha fala que está apaixonada, a gente tem que perguntar, primeiro, é crente? Segundo, se for filha, pergunta, é homem? É terrível, né? Naquela época eu não perguntei se era mulher, mas eu perguntei para ele, é crente? Ele virou para mim e olhou para mim espantado e já chateado com a minha pergunta, e disse, God is not fair. Deus não é justo. Deus não é justo. Esse sentimento da injustiça de Deus, ele vem muito forte no nosso coração quando alguma coisa que nos desagrada acontece, e principalmente no meio da tragédia. Não foi o que nós vimos aqui em Noemi? Noemi está dizendo o tempo todo, olha, Yahvé me massacrou. Não me chamem mais de Noemi, eu não sou afortunada, eu não sou favorecida, coisa nenhuma. Deus me estraçalhou, a minha vida está um buraco. Eu sou Mara, meu coração se amargou. E Satanás tem muita vantagem nisso, porque essa foi a estratégia de sempre voltar para nós e questionar quem Deus é, o caráter de Deus. Não foi assim na queda de Adão e Eva? Você já parar para pensar? Primeiro, que Satanás diz, Deus não está bem intencionado com vocês. Ele não quer competidor. Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto do bem e do mal, vocês serão iguais a ele, e ele não quer competidor. Ele diz também, olha, Deus governa o universo em cima de uma mentira. Deus é falso, Deus é mentiroso. Você não vai morrer, coisa nenhuma. Terceira coisa, ele diz, Deus é tirano. Ele quer ser Deus. Ele quer mandar nas coisas. Então percebe que essa coisa está na nossa origem adâmica. A sensação de que ou Deus não tem controle, ou então vai acontecer alguma coisa um pouquinho que nós podemos avançar. A impressão de que Deus tem o controle, mas não se interessa pela gente. Deus não está preocupado com o que te acontece. Ele é poderoso, mas não é bom, ou é bom, mas não é poderoso. Não é assim que a gente tem a sensação às vezes? E isso gera em nós uma desconfiança, como aconteceu no coração de Noemi, desconfiança sobre Deus. Uma vez eu estava dando uma palestra na igreja, eu estava falando sobre confiança em Deus. E uma irmã muito lúcida, já bem madura, uma senhora idosa, levantou a mãozinha. E ela levantou a mão e disse, pastor, o meu problema não é que eu não confio em Deus. O meu problema é que eu desconfio de Deus. Muitas vezes o problema da gente não é falta de confiança em Deus, não é desconfiança mesmo do caráter de Deus. Nós desconfiamos do que Deus pode fazer. Abacuque, quando enfrenta a crise dele, a tragédia dele, ele fala, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, por que pois toleras os que procedem perfeitamente? Que papo é esse?
E a coisa é tão pesada para Abacuque que no capítulo 2, versículo 1, ele diz: eu vou me colocar na torre de vigia e vigiarei até ver que resposta o Senhor vai me dar. E Deus então disse para ele: o que eu vou te falar agora, guarde aí, coloque aí, eu quero que você publique isso. E Deus foi a primeira pessoa de marketing na história, porque ele disse: você vai colocar um outdoor, para que possa ler até quem passa correndo. Essa ideia do outdoor, quem inventou foi Deus. E ele disse: anote aí, o justo viverá pela fé. Nós não podemos estar condicionados às circunstâncias. Confie em mim, no meu caráter, naquilo que eu sou. Abacuque está enfrentando a crise, e esta é uma crise que muitas vezes acontece conosco, a impressão de que parece que Deus não tem interesse por nós. Nós estamos no campo, estamos trabalhando, estamos ralando, dedicando a nossa vida, e as coisas não estão indo bem, seja no nível do nosso próprio coração, seja no nível familiar, no nível ministerial, as coisas estão ruins, estão pesadas. Isso quando não somos abatidos por uma tragédia nesse meio de campo aí. A terceira coisa que a gente vai perceber é que a tragédia leva-nos a viver em torno do problema e não avançar. Noemi não consegue avançar mais. Ela parou no tempo. A dor dela é tão violenta que ela não apenas não fala do Deus dela, mas ela na verdade faz um testemunho às avessas do Deus dela. Porque quando Orfa e Ruth querem aproximar-se de Deus, ela diz: não vem comigo não. Não vem para a minha igreja não. Não ande comigo não. Por quê? Porque o Senhor, e ela usa a expressão lá, Yahvé tem judiado de mim. Então, se ele não presta para mim, vai prestar para vocês? Martin Lloyd Jones, no livro Depressão Espiritual, ele diz que uma das coisas piores para o testemunho do Evangelho é a depressão. Porque as pessoas olham e falam assim: se Deus não é capaz de resolver o problema dessa pessoa, por que eu irei para lá? Noemi faz um testemunho às avessas. Na verdade, ela é anti-pregadora do Evangelho. E muitas vezes a nossa vida, o estilo de vida, a forma de viver que nós temos, a forma como nós transmitimos o amor de Deus ou lidamos com a questão da divindade, pode ser o fator que distancia as pessoas de Deus. As pessoas não querem esse Deus que você diz ter, porque você também não quer esse Deus. Você não gosta desse Deus, você tem desconfiança e você vive em torno do problema. Então nós precisamos entender esses aspectos da tragédia. Outra coisa que vai acontecer de forma muito, muito séria, e eu já mencionei isso ontem, é a questão de você desenvolver inconscientemente uma raiva contra Deus. Você tem amargura contra Deus. O profeta Jonas é um missionário em crise com Deus de missão. E meu amado irmão, se você não estiver resolvido com Deus, nada vai ser sucesso na sua vida. Porque Jonas é o missionário mais bem sucedido da história. Vocês conhecem algum missionário que em 40 dias de pregação tenha levado 120 mil pessoas ao arrependimento? Mas Jonas não é sucesso, Jonas é fracasso. Jonas, você pode dizer, ele é o sucesso do fracasso ou o fracasso do sucesso. Qualquer coisa que você quiser ver em Jonas, você vai ver. Porque Jonas tem um problema com o Deus dele. Nós precisamos redimensionar a nossa relação de prazer em Deus, como John Piper sugere em Designing God. Ele pergunta: qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta no nosso catecismo. E a resposta é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então, como é que eu glorifico a Deus? E John Piper vai desenvolver a questão do prazer. O subtítulo do livro dele é a prática de um cristão hedonista. Ele diz: você só glorifica a Deus se você tiver prazer em Deus. Quando um homem de Deus, um missionário, um servo de Deus, um líder de igreja, ele não tem contentamento em Deus, torna-se muito difícil ele glorificar a Deus. Ele não consegue glorificar a Deus. Como é que está o seu coração em relação a Deus?
Philip Yancey comenta no livro sobre o livro de Jó, fazendo um comentário do livro de Jó, ele me chamou a atenção por uma frase dele. Ele disse: o livro de Jó não é sobre o sofrimento. É o que nós sempre dizemos, né? Fala do sofrimento. Não. O livro de Jó não é só sobre sofrimento. O livro de Jó é sobre crise de fé. Todo o diálogo de Jó é em torno da relação de Jó, que sabe que o que lhe aconteceu, em última instância, foi feita por Deus, ou permitida por Deus, e ele agora tem que se confrontar com essa questão de um homem de fé, um homem reto e temente a Deus, que tem que lidar com a tragédia. É crise de fé. E essa crise de fé penetra no nosso coração e nos leva a nos tornarmos murmuradores, descontentes. Quando Moisés vai reclamar para Deus, dizendo: olha, não estou aguentando mais a murmuração do povo, e Moisés está vitimizado com a coisa toda, ele diz: Senhor, olha lá, eles estão querendo quase me apedrejar. E Deus diz: ei, para lá, deixa eu te deixar bem claro, Moisés, murmuração não é contra você, Moisés, a murmuração é contra mim. O problema desse povo não é com você, o problema desse povo é comigo. E aí eu fico me perguntando: e se meu coração for um coração descontente, murmurador? Isso não revela o fato de que a minha relação com Deus é que está em crise? Então, quando nós avançamos a questão da tragédia, meus queridos irmãos, a gente precisa entender essas coisas e estarmos atentos aos movimentos do nosso próprio coração. Como é que está o seu coração? O grande segredo da revitalização da igreja tem a ver com a revitalização do obreiro. Eu louvo a Deus pela iniciativa da igreja de Pinheiros em fazer isso aqui. Nós precisamos revitalizar obreiros. A graça de Deus é abundante, está aí presente. Mas o problema é que muitas vezes o coração nosso é um coração acabrunhado, triste, amargurado com Deus, vendo Deus como nosso inimigo, não tendo prazer. Nós não deixamos de crer em Deus, como Noemi não deixou de crer. Só que ela não tem nenhum contentamento no Deus dela, nenhum prazer no Deus dela. O Deus dela é opositor, ele é inimigo, ele é aquele que está colocando a mão para massacrar. Bem, aí nós entramos no capítulo 2. No capítulo 2, nós ontem desenvolvemos a ideia de que a vida também não é não é regida pelo acaso. Porque o texto do versículo 3 fala que ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Pode dar a impressão de que as coisas são assim, por casualidade. E eu quero mostrar para vocês como o vazio pode impactar a sua fé. Como essa ideia do acaso, da coincidência, da ausência de uma soberania divina pode impactar a sua vida. E é isso que eu quero trabalhar com você agora, nesse segundo momento da palestra, né? Primeira coisa que acontece com o acaso é que o acaso tira o senso de ordem e direção. Para onde você está indo? O que é que você está fazendo? Por que eu faço o que eu faço? Será que eu tenho compreensão de fato de que Deus está nesse negócio? Que é Deus que me levou para esse lugar? Eu estou fazendo o que estou fazendo porque Deus quer que eu esteja fazendo o que eu estou fazendo, na hora que estou fazendo, no lugar onde estou fazendo. Isso tem a ver com Deus. Isso é transcendência, gente. Nós precisamos resgatar a perspectiva da transcendência. E o livro de Apocalipse, ele é muito interessante a forma como ele é construído. Eu tenho um dos livros, uma série de sermões que eu preguei sobre o Apocalipse, está aí fora para ser vendido, sobre Apocalipse. E eu tento mostrar que no capítulo 1 ao capítulo 3, o que você vai ver? As cartas de Jesus às igrejas, que no meio da tragédia estão sendo vitoriosas. E muitas delas, às vezes perde até o pastor. Antipas morreu porque ele estava no lugar onde o diabo habitava, mas Deus tinha mandado Antipas para morrer lá. Não perdeu transcendência. Quando você caminha um pouquinho do capítulo 4 e o capítulo 5,
ele está em Patmos. E ele está vivendo um momento horrível na história dele. Idoso, maltratado, trabalho escravo. Mas no meio daquilo ali, o que ele obtém, o que acho que falta muito para nós. Quando ele olha para o céu e contempla o céu, o que ele vê? Então vi no céu um trono, e alguém sentado no trono. Glória a Deus. Eu olhei para o céu e vi alguém sentado no trono. O trono não está vago. Quando você vai para o capítulo 5, a mesma coisa. Ele chora muito, porque não há ninguém que possa abrir o livro. Aquele livro ali não é a Bíblia, gente, é o livro da história da humanidade. E está escrito por dentro e por fora, e está selado. Ou seja, não há possibilidade de ninguém fazer rabiscos naquele livro. Aquele livro está completo. Deus já sabe o fim, desde o começo, ou antes do começo, se colocarmos em termos de tempo e espaço. Mas quem pode dar a hermenêutica da história? Não chores, João, porque o filho de Davi, o leão de Judá, ele pode abrir esse livro. E é interessante porque quando ele ouve a mensagem dizendo: o leão de Judá pode abrir o livro. E quando ele diz que ele contempla o céu, e o que ele vê no céu? Ele não vê o leão de Judá. Então eu vi um cordeiro como tinha sido morto. Ele ouve falar do leão de Judá. Essa é a perspectiva do céu. Mas a perspectiva dos remidos aqui é a perspectiva do cordeiro. Ele olha para o céu e ele não vê o leão de Judá. Ele olha para o céu e vê um cordeiro. Capítulo 4 e capítulo 5, exatamente essa compreensão de alguém sentado, de alguém que tem controle, de alguém que abre a história, de interpreta a história. Mas quando você vai do capítulo 6 ao capítulo 16 de Apocalipse, temos aquilo que a gente chama de um tempo entre tempos. Aí surgem os conflitos todos, e nós estamos vivendo exatamente nesse tempo entre tempos. Esse é o nosso tempo. Aquelas lutas que acontecem ali são paradigmáticas, elas têm a ver com você e comigo. E nós temos que lidar com as bestas. E as bestas aqui, meus queridos irmãos, se você vai na dimensão de Jacques Ellul, um pensador reformado francês, a besta ali não tem nada a ver com esse sinalzinho que você está tão preocupado aí, né, com selo. Leia um pouquinho sobre esse negócio. Jacques Ellul disse que na verdade a primeira besta é o poder político, e a segunda besta é a mídia. Pasmem vocês. Porque uma fortalece uma outra, uma energiza uma outra, né? Então, meus queridos irmãos, nós estamos lidando com isso. Mas quando você vai para o capítulo 17 a 21, aí você vê o quê? A manifestação da recriação. Um Deus que está recriando todas as coisas, fazendo as coisas voltarem ao início. Ou seja, percebe que nas escrituras sagradas, você pode ter essa perspectiva de transcendência. O acaso rouba de você esse senso de ordem e direção. Mas o acaso faz outra coisa. O acaso nos faz afirmarmos que somos calvinistas, mas vivemos como arminianos. Ou pior, como deístas. Que acreditamos que existe um Deus lá, mas não tem nada a ver com a gente aqui. Se você olha a sua vida na perspectiva do acaso, você vai viver como deísta. Deus não está presente. Em 2006, a seleção brasileira tinha como técnico o Parreira. O Parreira deu uma entrevista todo animado, e ele disse que a música que eles tinham selecionado para ser a música da seleção era a música dos Titãs. E a música dos Titãs dizia: o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Tem muita gente achando assim. Aí Zinedine Zidane pega uma bola e cruza. E Thierry Henry entra e marca o gol. O acaso não protegeu a seleção do Parreira. E a seleção foi desclassificada com gol. É assim que acontece muitas vezes conosco. O acaso não protegeu a seleção, mas não protege você também não. O acaso é cego, tá? Então não viva como deísta, nem como arminiano. Há um Deus providente. Mas o pior é que o acaso vai te deixar órfão. Você vai ser encharcado pelo niilismo. O que aconteceu com Salomão?
Foi exatamente isso. O livro de Eclesiastes é um livro fantástico. É um livro extremamente contemporâneo, mas você precisa ler com muito cuidado. Por quê? Porque é um livro inspirado por Deus, mas não traduz o pensamento de Deus. O livro de Eclesiastes traduz o pensamento de um homem secular, tentando fazer teodiceia. Ele foi escrito quando Salomão estava vivendo afastado de Deus. E ele começa fazendo a afirmação das piores que poderia acontecer. Vazio de vazio, diz o pregador, vazio de vazio, tudo é vazio. Você olha para a história, não tem absolutamente nada coerente, profundo, nada. A tradução da Nova Versão Internacional é significativa para isso aí em inglês. Ela diz meaningless, ausência de sentido. Tudo é ausência de sentido, não há sentido algum. Se você não crê na providência de Deus, você vai desembocar inexoravelmente no mesmo pensamento de Salomão, afastado de Deus. E Salomão começa a dizer algumas coisas muito estranhas, e até mesmo que exigem uma reflexão muito grande da gente, porque quando ele vai falando da visão dele, olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 9, ele fala: o que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer, nada pois novo debaixo do sol. Você entendeu? O que foi é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer. Vamos lá, no capítulo 3, versículo 14, versículo 15, diz de uma forma mais confusa ainda: o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Sabe o que é isso aqui, meus queridos? Tempos depois, Platão vai escrever uma famosa teoria, que é chamada teoria cíclica da história. Ele diz o seguinte: a história, na verdade, ela não tem objetividade, ela simplesmente se repete num círculo de vazio, ela sai do nada para o lugar nenhum. É assim a história. E Friedrich Nietzsche vai pegar isso já no século XX e vai trabalhar o conceito do eterno retorno, que atingiu de forma brutal todo o pensamento existencialista, principalmente Milan Kundera, que escreveu A Insustentável Leveza do Ser. E ele começa gastando 3 páginas para desenvolver o pensamento de Nietzsche, que na verdade é um pensamento platônico, que na verdade é um pensamento de Eclesiastes. O que aconteceu com o coração de Salomão? Salomão ficou órfão de divindade. Ele construiu altares para Moloque, que exigia sacrifício de crianças vivas. A pessoa, que horror! Em Jerusalém tinha templo para Moloque. Ele construiu templo para os astarotes, para Baal. O coração dele se desviou, ele perdeu a referência divina. E aí, Jean-Paul Sartre vai dizer de uma forma muito interessante: nenhum ponto finito faz sentido se não estiver conectado a um ponto infinito. É a única coisa boa que Jean-Paul Sartre disse. Mas é fantástico, ele entende isso. O niilismo, esse conceito do acaso, vai te deixar órfão. E sabe o que acontece com o coração de um homem órfão, de um líder órfão, de um crente órfão, que não tem a relação de filho amado de Deus? Sabe o que acontece? Você se torna vítima ou tirano. A pessoa que tem um pensamento de vitimização diz mais ou menos o seguinte: as pessoas me devem. O meu trabalho aqui não avança porque a igreja central lá de Pinheiro lá não vem aqui, o presbítero lá não vem aqui, o pastor Arival nunca veio aqui. Então a igreja não está bem por causa disso. Você está entendendo? Nós vamos nos tornar vitimizados, ou então nós nos tornamos tiranos. Nós começamos a fazer exigências porque nós achamos que nós somos merecedores. É mentalidade de orfandade. Nós precisamos enfrentar tentações com mentalidade de filhos amados. Preste atenção no que eu vou falar. Quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado pelo Espírito Santo, é o Espírito Santo que leva Jesus ao deserto. A primeira tentação, sabe qual foi? E você vai dizer, vai falar de uma das 3 tentações: manda que essa pedra se transforme em pão. Não. Na verdade tem 4 tentações e a primeira é a maior de todas. Porque Satanás chega para Jesus e fala: se és, o quê?
filho de Deus. Se és filho de Deus. Aqui está a atenção. O ponto essencial é saber se nós nos percebemos como filhos amados ou não. Nós somos órfãos. E o órfão se desespera quando as coisas não acontecem como ele quer, porque ele precisa de aprovação o tempo todo, porque a alma dele é o problema. Então nós precisamos identificar, meus queridos irmãos, esse senso de orfandade na alma. E quando você segue pela linha do acaso e do niilismo, o resultado é exatamente esse. Você fica órfão, você se torna tirano, você se torna vítima. Mas preste atenção, mais num ponto que já de certa forma está interligado a tudo que eu falei. O acaso retira de nós a compreensão de teleologia. Preste atenção no termo que eu estou usando, não é teologia. É de teleos, propósito, objetivo, alvo. A história bíblica é uma história que começa com a criação, passa pela queda, chega na redenção, mas ela não para na redenção, ela termina na consumação. O Deus que começou, ele vai terminar. E não há ninguém que possa impedir que a obra de Deus se dê na história como Deus quer que aconteça. Então, quando eu enfrento toda essa questão de sentido, eu preciso voltar para o pensamento fundamental das Escrituras Sagradas, voltar para os que a gente chama de back to the basics, volta para o básico, meu querido. Para o basicão, para o beabá, volta para lá. Qual é o basicão? O basicão é o seguinte: Deus tem controle de todas as coisas, louvado seja o nome dele. Você pode dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, Senhor, está tudo confuso, Senhor, está difícil, mas eu sei de uma coisa, Senhor, o Senhor é dono da história, e eu quero descansar no plano do Senhor. Me dê alegria no meio da tribulação, me dê contentamento nesse meio. Leve o meu coração a criar uma liturgia de adoração ao Senhor. Que o meu coração seja um coração de louvor no meio da dor, no meio do caos, no meio da ausência de sentido. Que eu possa entender o que o Senhor está fazendo. Mas o acaso vai fazer outra coisa em você, que tem a ver com adoração. O acaso tira de você encantamento. Essa capacidade de você se deparar com o sagrado, com o misterioso, com o luminoso, na linguagem de Otto Rank, e se contemplar diante de alguma coisa grandiosa que você está fazendo. Eu creio que um dos problemas mais sérios do meu coração tem sido sempre a luta minha para resgatar o encantamento em cada coisa que eu vejo. Ficar encantado com isso, com o mover de Deus. Encantado mesmo. A Bíblia diz uma coisa interessante, diz que lá em Atos 2:43, a nossa tradução fala: em cada alma havia espanto. Lembra disso? O que é espanto? Uma outra tradução mais antiga fala: em cada alma havia assombro. A tradução da Nova Versão Internacional em inglês diz que em cada alma havia ó. Ó em inglês se escreve AWE, produzir ó. Que fantástico. Em cada alma havia aquela coisa de: o que eu estou fazendo? O que é isso? Esse encantamento. Eu tento entender, meus queridos irmãos, algumas coisas que são fantásticas na Bíblia. Por exemplo, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Já pararam para pensar nisso? A santidade de Deus é bela. Eu preciso adorar a Deus na beleza da santidade. Esse encantamento, Paulo diz: eu me glorio na cruz. É encantamento com a cruz. Ele está encantado com a cruz. Como se você se gloria com um instrumento de tortura, de morte. Mas Paulo olhava para aquela cruz e ele diz: a minha glória está ali. E eu preciso me gloriar na cruz. Nós precisamos resgatar essa capacidade de encantamento. Noemi não consegue se encantar mais com Deus. Ela está no meio do turbilhão e parece que as coisas
Vão acontecendo sem propósito, sem sentido, sem teleologia, sem objetividade. Mal sabe ela que Deus está olhando para ela e dando gargalhada, dizendo: Noemi, eu estou construindo sua história, minha querida. Esse é o meu plano para você. Eu amo você. Eu gosto de pescar. E a minha esposa é viciada em pesca. Ore por ela, irmãos, porque o caso dela é de libertação espiritual. O negócio é muito sério. Nós amamos pescar. E é muito interessante porque nós tínhamos um pesque-sorte lá em Anápolis, que a gente ia quase toda semana no nosso day off para pescar ali. Ficávamos ali, comíamos alguma coisa, era delicioso e tal. Sabe o que aconteceu? Algum tempo atrás, o presbítero da minha igreja, nós compramos uma área de 7.500 metros para construir um novo templo. E um presbítero da minha igreja que está aqui, inclusive, o Paulinho, a Cíntia, estão aqui comigo. Ei, Paulinho, tudo bem, Cíntia? O Paulinho chegou para mim e disse: pastor, essa área nossa está pequena. Eu falei: 7.500, estou achando grande demais. Ele disse: não, pastor, mas se a gente quiser fazer projeto social, esse negócio não vai dar. Deixa eu tentar trocar essa área, que são 20 lotes juntos, para uma área maior, e a gente pagando aquele negócio ali com sacrifício. Eu falei: Paulinho, vai. E ele foi. Ele foi conversar com um homem que não era crente, tentando fazer uma barganha de terreno. Quando ele começou a falar da igreja, do que estava acontecendo na igreja, e aquele homem já sabia da nossa história, ele virou e falou assim: fala mais um pouco desse projeto de vocês. Aí, falando, ele disse: eu tenho uma área para dar, mas eu não quero trocar, não quero dar para vocês. Aí ele disse: como assim? Ele disse: sabe aquele clube que está desativado? Já tem 8 anos, é o clube nosso, da família. Nós queremos doar para vocês 111 mil metros quadrados dentro da cidade, 4 piscinas, 4 campos de futebol, 3 quadras de tênis, 4 quadras de basquete, né? Auditório, refeitório, lago artificial e o pesque-sorte onde eu ficava com minha esposa. O vício dela antecede isso, irmão. Sabe o que aconteceu? Um dia, Sara e eu estávamos lá agradecendo a Deus, estupefatos com tudo isso. Nós estamos com um projeto agora de um templo de 1.820 lugares lá, templo bonito. E nós estávamos lá, Sara e eu, comentando sobre essa coisa, e disse: puxa, eu acho que Deus devia estar olhando a gente pescando ali, dizendo assim: vocês não sabem de nada que eu tenho para vocês. Eu quero dar esse negócio aqui para vocês pregarem o evangelho. Será que a gente consegue encantar? Eu não queria que a gente ficasse encantado só com essas coisas grandes, não. É perigoso isso. Mas aprender a ficar encantado com coisas pequenas que Deus nos dá. A alegria do Espírito Santo, um culto abençoado, encantado com a oração, com a leitura da palavra, com a devoção, encantado com Jesus, encantado com a cruz, encantado com a beleza da santidade, que na nossa alma pudesse haver espanto. Coisa linda. O acaso, ele retira de nós o encantamento. Vamos para a esperteza. O que vai acontecer com a esperteza? A esperteza, meus queridos irmãos, te leva a olhar a vida com a estratégia de Noemi, do tipo: if I don't, it won't. Se eu não fizer, não acontece. Eu que tenho que fazer as coisas. Isso tem a ver comigo, com a minha habilidade, com a minha competência. E olha o que acontece: a esperteza vai roubar o seu caráter e a sua integridade. Rebeca olhou para o filho dela, ouviu a conversa de Isaac, e ela disse assim: olha, teu pai vai dar a benção para Esaú, e eu quero que você roube a benção dele. Jacó, menino crente, ainda que fosse meio da pá virada, virou e disse: mãe, esse negócio aqui tá sério demais, mãe. Mãe, esse negócio é maldição, mãe. Já não, se meu pai me pega, ele vai me amaldiçoar pro resto da vida, mãe. Ela diz: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu estou falando. Ela esvazia o sagrado no coração do filho. E Jacó, que já tinha uma disposição ética complicada, ele entra no jogo. E meus queridos irmãos, a vida de Jacó vai ser um esforço o tempo todo
para recuperar um nome, que até que isso acontece no Vale de Jaboque. E Jacó tem acampamento pentecostal. Ele vai no acampamento pentecostal, tem visão, não sei o que e tal. Não muda nada, ele encontra com anjo, luta com anjo. Enquanto ele não se depara com Deus no Vale de Jaboque, a vida dele vai ser uma vida de atropelo, de mentira, de engano. Porque essas coisas da sutileza da cultura familiar, a gente vai administrando isso e a gente começa a achar que é assim. E a gente se torna perigosamente um líder carismático sem caráter. Um homem de sucesso, mas sem Deus. E o nosso Deus não é o Deus da esperteza, o nosso Deus é o Deus da sabedoria. O seu maior fracasso é ter sucesso em algo que o afasta da comunhão com o Pai. Esse é o maior fracasso seu. Mas a esperteza também vai tirar o que? A dependência de Deus. Você começa a achar que é você que faz. Há uma charge do Jaziel Botelho que eu gosto muito, que tem um pastorzão bem gordão, assim, vaidoso, cheio de anel, expulsando demônio, de um caboclo fraquinho, fracotinho, tal, não sei o quê. Ele vira assim e fala assim: esse demônio que está aí nesse homem é tão fraquinho que eu expulso no meu nome mesmo. A gente pode ter a impressão de que as coisas vão acontecer por causa do talento natural, do que eu sou capaz de fazer, da minha capacidade de pregar. E, meus queridos irmãos, a gente planta, o outro colhe, mas quem dá crescimento é Deus. O negócio aqui tem a ver com Deus. Então nós não podemos nunca tirar a dependência de Deus, mas a esperteza pode nos levar a nos afastarmos de Deus de uma tal forma que a gente nunca mais volta. E é perigoso. E a esperteza vai tirar o quê? Vai tirar de você o seu arrependimento. A Bíblia diz que Saul, tempos depois, tentava voltar e ele não conseguiu encontrar lugar para arrependimento. Eu me lembro bem de uma experiência que eu tive ainda como presidente de sínodo, em que nós tivemos que formar um tribunal para julgar um pastor. E todas as evidências apontavam para a denúncia. Mas nós não tínhamos prova concreta. Não havia nada que a gente pudesse tangenciar de uma forma que você diz assim: essa testemunha aqui, não tinha jeito. E esse pastor era um cara extremamente brilhante, inteligentíssimo. E ele percebeu a fragilidade das provas, e ele fez o contrário. Ele inverteu e disse: ou vocês retiram o processo, ou eu processo vocês. Às vezes a esperteza leva você a viver nesse negócio aí. Meus queridos irmãos, sabe qual é a diferença entre Davi e Saul em relação ao pecado? Os dois dizem: pequei. Os dois admitem. Mas o que diz Davi? A Bíblia diz que depois que Davi admite, ele cai numa profunda contrição e corre para a casa de Deus. O que Saul faz depois que ele admite que pecou para Samuel? Ele diz: pequei. 1 Samuel 15:30. Honra-me agora perante os meus anciãos. Vamos para o culto comigo. Ele ia fazer um sacrifício e queria que Samuel fosse com eles. Aí eu fico imaginando o papel sacerdotal nessa hora. Samuel indo para lá: eu vou fazer o que nesse lugar? O arrependimento, a Bíblia diz que a confissão, ela gera cura. Mas se ela não trouxer cura, pelo menos a cara de pau ela nos ajuda a tirar. E meus queridos irmãos, arrependimento não é delação premiada. Isso é esperteza, viu? Delação premiada é esperteza. Arrependimento é dizer: eu errei, eu me rendo, eu não tenho defesa. Eu gosto muito de uma frase de Jaqueline, uma mística da Idade Média, que ela dizia o seguinte: ela disse que confessar é antecipar o juízo. Olha que frase séria. Ela diz: um dia eu vou estar diante de Jesus, diante do trono de Deus, e todos os meus pecados estarão evidentes. Então, antes de chegar o dia do tribunal, eu já me aproximo de Deus, eu antecipo o juízo. Vem cá, Senhor, me julga agora.
para eu não ser julgado lá. A esperteza leva a gente a manipular a divindade, como se Deus pudesse ser manipulado. A gente manipula tribunais, a gente manipula a igreja, mas não precisa manipular a igreja. Nós precisamos de arrependimento, porque o arrependimento é que cura. A esperteza não permite isso. A esperteza dá a sensação de que você pode enganar todo mundo. Mas sabe o que acontece? Lembra do Bareta? Minha esposa disse que eu tenho que começar a assistir coisa mais moderna, né? Bareta era um seriado de policial, de um cara, um investigador muito esperto. E ele pegava os crimes, e ele começava a desvendar os crimes, e ele descobria logo de cara quem era o criminoso. E ele começava a se aproximar do criminoso e dizer, olha... E o criminoso está ali, toda a pompa, ele começava a dizer, olha... não pode ser fulano de tal, por isso, por isso, por isso, isso. E nem pode ser fulano de tal, por isso, por isso, por isso. Aqueles que eram os possíveis criminosos. E não pode ser fulano de tal, por isso, por isso, por isso. Aí ele chegava ao ponto e o cara falava, então se não é nenhum desses, quem pode ser? Ele disse, quem é que pode ser? O criminoso sabia que Bareta sabia. Eu acho que muitas vezes a gente tenta fazer isso com Deus. A gente tenta dizer, Deus está dizendo, quem é então? Culpado. Vamos lá. Vamos lá, mais um ponto, né? Para a gente poder tentar terminar aqui em 10 minutos. O acaso retira tudo isso de nós, mas vamos agora entrar num outro ponto, né? Que é a questão, que eu diria, da providência e soberania. Por que a providência e soberania de Deus ela é essencial para nós? Vamos lá. Primeira coisa, meus queridos irmãos, é que a providência de Deus, ela nos leva a entender que na verdade nós temos um Deus que está governando todas as coisas. E o tema central do livro de Ruth é providência divina. Martin Lloyd Jones vai falar de uma coisa interessante no livro dele do temor à fé, um comentário de Abacuque muito bom. Ele fala 3 coisas interessantes. Primeiro, a história está sob controle divino. A história segue um plano divino e a história segue um horário divino. A mesma coisa é o que Apocalipse está dizendo. Se você pega de Apocalipse 17 a 19, você vai perceber 3 coisas. O povo de Deus é vitorioso, o diabo já tem sua derrota decretária e o cordeiro é vitorioso. Quando você lê em Apocalipse, depois de todas as lutas que tem em Apocalipse, mas quando você vai para o capítulo 19, versículo 11, começa, vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça, seus olhos são são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. É isso que nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, a providência e a soberania de Deus caminhando na história. Então eu sempre falo aos meus estudantes de teologia o seguinte, ao invés de você pregar teologia, a soberania de Deus a partir da teologia sistemática, pregue soberania de Deus a partir dos personagens da Bíblia. Pega a história de José. Que história acabrunhada e atravessada. Mas cada vez que você vai lendo a história de José, você percebe o seguinte, todo o fracasso de José o leva mais perto do palácio. E o que ele fazia durante esse tempo? Tudo que ele fazia era com excelência. A resposta dele era uma resposta de adoração. E José não tem experiência carismática, Jacó tem muita. Jacó é muito atravessado, mas José não tem. A não ser os sonhos que ele teve lá na juventude, que deram muita dor de cabeça para ele não tem experiência carismática. A Bíblia, porém, diz, o Senhor era com José, no capítulo 39, 3 vezes. E aí quando eu leio aquele texto ali, eu me lembro da história da mulher que está ao lado do marido dela, que acabou de sofrer um acidente, está no hospital todo quebrado, arrebentado e tal, e a mulher chega ali cuidando dele, e já as coisas estão arrastando, e não melhora, e as coisas não andam bem, e o marido ali tentando se recuperar, e aí lá pelas tantas, ele comovido com a presença da esposa, disse, querida, sabe o que eu estava pensando aqui? Todas as vezes que eu passei grandes lutas, você estava do meu lado. Lembra aquela vez, querida, que o meu pai teve uma falência, e que tempo difícil,
Você não saiu de perto de mim, você ficou perto de mim o tempo todo, cuidando de mim, querendo saber como é que eu estava, me protegendo emocionalmente. Depois você lembra aquela vez que eu tive aquele problema com fulano e tal? Querida, você estava do lado de mim o tempo todo, você me amparou, que mulher maravilhosa, como eu me sinto, que coisa fantástica. E agora eu estou aqui no hospital e você está do meu lado. Sabe qual a conclusão que eu cheguei, minha querida? Você me dá azar. Quando você leu Gênesis 39, o Senhor era com José e diz: ei, então se porque até agora o negócio está feio. Fidelidade aqui não está valendo nada. Mas José tem uma percepção clara de Deus. Meus queridos, Deus conhece o fim desde o princípio. O seu sofrimento não é casual. Você está no lugar em que você está, porque Deus quer que você esteja no local que você está. Se Deus quisesse que você estivesse em outro lugar, você estaria em outro lugar e não no lugar onde você está. Então você está onde está porque Deus quer que você esteja lá. Pronto. Então floresça onde você está plantado. Discirna esse Deus no meio de tudo isso aí, porque senão você vai viver uma relação complicada. Eu fui pastor nos Estados Unidos, trabalhando com comunidade de imigrantes por quase 10 anos. Plantando igrejas na região de New England, New Jersey, Massachusetts. E ali eu tive uma ovelha muito interessante. Um rapaz muito habilidoso, que conseguiu desenvolver um processo químico muito bom, por exemplo, de pegar casas. Quando pega fogo de uma casa americana, é uma tragédia, porque não é só o que o fogo devora. A fumaça, o cheiro das coisas, é horrível, você praticamente inutiliza tudo. E ele aprendeu a tirar esse cheiro, então ele fazia todo um trabalho de recuperação, ele se tornou um expert nisso. E depois ele aprendeu também a instalar as cerâmicas mais caras que tinham. Então o pessoal de Boston ficava concorrendo para esse menino e ia trabalhar, porque ele era muito habilidoso. E um dia, ele recebeu uma ligação de um contractor lá, dizendo: olha, eu queria muito que você viesse para cá, para fazer um trabalho na casa de um milionário aqui em Brookline, que é uma das 5 maiores das cidades mais ricas de Massachusetts. E o cara comprou uma mansão aqui de $5 milhões, e esse cara quer gastar muito dinheiro nessa mansão aqui. Essa mansão, quando ela ficar pronta, ela está avaliada em torno de 22 a 23 milhões de dólares. É muito dinheiro. E eu preciso de gente boa comigo, e eu quero você é o cara de minha confiança, vem cá para colocar a cerâmica. E ele foi. E a ordem era o seguinte: olha, esse homem é muito sistemático. Esse homem não quer que ninguém venha para cá, que ninguém passe aqui. Então qualquer pessoa estranha que vier aqui, por favor, manda embora. Ok, entendeu o recado? Entendeu, está tudo bem. Começou a trabalhar. Um dia está lá e passa um senhor distinto ao redor da piscina, mãozinha para trás, andando para lá e para cá, olhando as coisas. Ele tem uma ordem clara: ele não pode deixar ninguém que ele não conheça naquela casa. Ele chega ali e fala: excuse me, sir, você não poderia estar nesse lugar aqui. O dono da casa pediu para que nenhuma pessoa estranha entrasse aqui. Ele olhou para ele e disse, estendeu a mão e falou: nice to meet you. My name is Steve Spielberg. Muito prazer em te conhecer. Meu nome é Steve Spielberg. Ele era o dono da casa. Ok, senhor, me desculpe. Ele não sabia quem era Steve Spielberg. Ele não sabia que esse cara era um cineasta famosíssimo e responsável por algumas das séries mais aclamadas do cinema, né? Indiana Jones e assim por diante, né? Ele fazia mínimo Jurassic Park, né? Nada, ele não sabia nem nada, não fazia ideia do que era aquele cara. Se despediu, voltou do trabalho dele e o dono da casa ficou lá olhando. Ele chegou em casa, decorou o nome do dono e chegou em casa e foi contar para a esposa, que era cinéfila, apaixonada em cinema. Ele não fazia nem ideia do que era esse negócio. Aí quando ele falou assim: olha, o dono da casa, ele passou o carão hoje porque aconteceu, e contou o incidente. E a mulher olhou para ele e falou assim: Steve Spielberg? Você se encontrou com Steve Spielberg? Ele disse: o quê? Tem alguma coisa errada? Você encontrou com Steve Spielberg? Ele, olhando para a cara da mulher, dizia: quem é esse cara? Aquela mulher estava apaixonada com Steve Spielberg, mas ele não.
Eu tenho a impressão, meus queridos, que é mais ou menos isso que acontece quando você não entende a providência de Deus. Você não faz a mínima ideia do Deus que está por detrás de você, do Deus que está andando com você, do Deus que se move na sua história, do Deus que caminha com você nas suas dores, do Deus que visita você na sua solidão, assim como Noemi não sabia. Noemi está muito feliz com um bebê, Obed está no colo, mas ela não faz a mínima ideia de que aquele Obed será o avô de Davi, o rei mais querido de Israel. E ela não faz a mínima ideia sequer de que aquele bebê, no sangue dele passa o sangue de Emanuel, que será derramado na cruz. Ela não faz a mínima ideia que aquela nora moabita vai ser colocada na genealogia de Jesus. Onde é que Deus quer nos levar? Qual é o propósito de Deus na nossa história? A providência me faz sonhar e encantar. A providência abre a minha compreensão de Deus que eu tenho. Lá em casa a gente tem uma palavra sempre para os nossos filhos quando alguma coisa acontece de ruim na empresa deles e eles estão preocupados. E isso serve para nós também no pastoreio. A gente sempre diz: não estamos na mão de homens nem de circunstâncias. Nós estamos na mão de um Deus poderoso, providente e amoroso, sábio. É Ele que guia a minha vida. Se Ele quiser me levar, está tudo bem. Se Ele quiser que alguma tragédia aconteça, ainda que me doa muito, eu vou ter que lidar. Mas o acaso não vai ocupar meu coração. E nem preciso usar de esperteza para trapacear as pessoas, e nem mesmo a Deus, que não se deixa trapacear. Eu estou firme, porque eu sou filho amado. Eu não sou órfão. Ele escolheu me amar. Ele morreu na cruz por mim. Então eu estou descansado nisso. Eu sou dele e ele é meu. Pastor Chloe, um homem muito querido meu, homem de oração. Na época do seminário, nós éramos 140 alunos. E ele orava todos os dias por todos os estudantes. Impressionante, um homem de oração. Quando ele estava para receber a aposentadoria dele do INSS, a aposentadoria ia sair na segunda-feira, ele morreu na quarta-feira. 2 dias de aposentado. E antes dele morrer, eu fui visitá-lo. Ele não pediu para eu orar por ele. Mas ele abriu um texto de 1 Coríntios e disse: vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Samuel, nós somos de Jesus. Deixa eu orar por você. E ele orou por mim. Eu não orei por ele, não. Ele orou por mim. 2 dias depois ele morreu. Vós sois de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar. Visite o seu coração na questão da gratidão, na questão do contentamento, na questão do encantamento. Quem sabe hoje você precisa se arrepender da incapacidade que você tem tido de discernir Deus presente na sua vida, de se encantar com Deus e com o que você está fazendo. Talvez você tenha que se arrepender pelos métodos que você tem usado, que não tem nada a ver com Deus, mas que você acha que funciona. Que se você usar esse método, esse gatilho, as coisas vão acontecer, porque você pode fazer, ao invés de Deus. Arrependa-se disso. Arrependa-se da sua orfandade e peça para Deus ministrar em você percepção de sua filiação como filho amado, comprado pelo sangue, amado de Deus. Peça a Deus para te dar transcendência, para olhar a sua história não como uma mera sucessão de acasos,
mas como um mover de Deus, uma transcendência, Deus levando a sua vida onde Ele quer. Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa fazer um escrutínio na nossa alma, penetrar os segredos do nosso coração, coisas das quais nós mesmos muitas vezes não estamos conscientes. Que o Senhor nos ajude, Deus, a penetrar nesses lugares sombrios da nossa própria alma, na tristeza que não tem tido remédio, na dor que parece não ter cura, na vida que parece não ter sentido. Liberta-nos, ó Deus, de nós mesmos, cura-nos da nossa vaidade, do nosso narcisismo, da nossa orfandade. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor Jesus. Amém. Deus, somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus.